Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Ainda tenho muitos quadrinhos para mostrar para vocês e eu quero avisá-los, caso ainda não saibam, tem cupom do canal Central HQs rolando na Amazon, dando 10% em materiais selecionados. Eu separei ali 10 quadrinhos, na verdade foram 25, mas somente 10 foram aprovados. E você consegue utilizar esse cupomzinho de 10% do Central exatamente nesses produtos, beleza? O link está na descrição. Vamos começar aqui, galera, por Fuji e Mikito, material nacional da editora Mino. Uma publicação que eu pretendo resenhar para vocês. A bagunçada vida de um jovem jornalista passa por transformações quando ele resolve contar a épica jornada dos Fukudas, uma família japonesa que abriu mão de tudo para tentar a vida no Brasil. Material que me parece bem interessante. Aí nós damos sequência aqui com publicações da editora DC Comics. Lendas do Universo DC Liga da Justiça, o volume 3, essa clássica fase da Liguinha, da Liga Internacional. Muita gente tem me questionado, Fernando, será que a Panini vai terminar a série Liga da Justiça, aqui de Lendas do Universo DC e Quarto Mundo? Galera, eu realmente não sei dizer, vai depender das vendas e agora com essa pandemia que provavelmente, as vendas vão cair ainda mais, aí é que realmente duvido que nós teremos a continuidade dessas publicações, até porque Lendas do Universo DC, assim como coleção histórica Marvel, está virtualmente cancelada. Basta você se perguntar qual novo anúncio foi feito pela Panini de material novo relacionado à série Lendas do Universo DC. Qual série nova? Vamos começar agora com tal. Não tem. Por quê? Porque foi cancelada, Então, não precisa ter exatamente um posicionamento oficial da editora, basta você juntar os pontinhos aí que você consegue concluir. Agora, em relação à Liga da Justiça e Quarto Mundo, eu realmente torço e muito que eles continuem, mas eu acredito que não, infelizmente. Continuando com a série Lendas, nós temos aqui os Novos Titãs, isso mesmo, galera. Então aqui a publicação número 9, a 10 e a 11, outra fase clássica. Para vocês terem uma ideia, nós temos o Marv Wolfman, George Pérez, que foram os responsáveis pela grande saga Crise nas Infinitas Terras, trabalhando nessa publicação. Ela que rivalizava com os X-Men de Chris Claremont e John Byrne. Eu realmente indico demais essa coleção aqui dos Novos Titãs em Lendas do Universo DC. Eu sei que os primeiros volumes têm vários erros e tal, isso realmente, podia ter feito um trabalho melhor, mas ainda assim eu acho que vale a pena você ter na sua coleção. Agora vamos de Conan da editora Mitos, publicações que saíram pela editora Dark Horse, beleza? Ela deu continuidade aos diversos encadernados. Abro aqui com Conan, o Trono da Aquilônia e os Hinos dos Mortos, uma publicação em capa dura, material de muita qualidade do selo Prime Edition, trazendo nos roteiros ele novamente, Roy Thomas, que escreveu durante um longo período o Cimério pelas páginas da Marvel Comics. E dando continuidade, galera, aos encadernados do Conan, nós temos aqui Rei Conan, também da Dark Horse. Esse aqui é o Lobos Além da Fronteira e os Demônios de Kitai. E aí, mais encadernados de Rei Conan, A Hora do Dragão, olha só. Não garanto resenha tão breve dessas publicações aqui, mas em algum momento vai sair. E finalizando a parte de aquisições, temos Rei Conan, o Conquistador. Todas as edições com um belo acabamento gráfico. Olha só. E agora chegamos às breves resenhas. E eu inicio aqui com as Crônicas do Fantasma, volume 3, a Era de Ouro dos Quadrinhos, uma publicação da editora Mitos. Material que compila histórias
lá do início do personagem com Lee Falk, Roger Moore, publicações da década de 40, são as tirinhas que obviamente foram ajustadas para entrarem no formato aqui de um quadrinho tradicional. Uma publicação que compila uma das histórias mais importantes do Fantasma, a infância do Fantasma. Foi publicada entre os anos de 1944 e o ano de 1945, revelando ali toda a vida do 19º Fantasma, que é o Kit Walker, né? Desde quando ele era um bebezinho lá com o seu pai, que é obviamente um fantasma, é passado um legado de pai para filho. Tem ali um flashback da própria origem do fantasma. Depois ele crescendo junto ao povo pigmeu, tendo conhecimento da floresta, de caça, até que o momento que ele se torna um jovem, ele é enviado lá para os Estados Unidos para estudar, acaba vivendo com uma tia, e lá no colégio, meus amigos, ele se destaca, ele parece que possui capacidade sobre-humana, porque as habilidades não condizem com a idade, então ele se torna um cara super popular, principalmente nos esportes. E aí vai acontecer mais umas coisinhas e ele tem que retornar para Bangarra. Não vou entrar exatamente no mérito disso para vocês poderem ler a publicação. E é uma história muito bem contada. Você poderia pensar num primeiro momento que se trata de uma história datada, mas não. É uma história simples, sim, mas muito bem contada, muito bem narrada. E além disso, nós temos ainda o Castelo nas Nuvens, que é uma história bem bacana, que vai narrar a história de duas irmãs que estão tentando explorar uma montanha e acabam sendo capturadas por um brutamontes. Ele é uma espécie de imperador dessas montanhas, e aí cabe ao fantasma resgatá-las. E é uma história também muito bem escrita. Obviamente você não tem todo aquele apuro técnico na hora de conduzir a narrativa, mas é uma história simples, gostosa de se ler. Aí temos a história curta Os Irmãos Gibbs, que vai tratar exatamente do fantasma, utilizando ali, né, trajes civis e indo para um bar onde ele encontra os irmãos Gibbs, que são arruaceiros, caras que causam confusão. E para finalizar, nós temos o Monstro do Vale Verde, uma história também bem bacana, onde o fantasma acaba se deparando com um líder que, na verdade, ele comanda um bando de ladrões. E, obviamente, teremos aí a intervenção do fantasma. Eu vou mostrar um pouquinho da arte para vocês. Essa é a primeira história, uma arte bacana, simples, né? Olha só. Um pouquinho mais aqui para vocês. Galera, olha, eu recomendo demais as Crônicas do Fantasma, especificamente esse volume 3. Você não precisa, como eu disse, seguir uma ordem cronológica. Você pode pegar o volume 2, depois o 3, as histórias, elas não têm ali uma necessidade de você ter lido o volume anterior. Então fica a dica desse volume 3 aqui, realmente uma das histórias mais importantes e legais do Espírito que Anda. Os Grandes Enigmas de Martin Myster, o detetive do impossível, com o seu 14º volume, 29 de fevereiro é o nome do arco, publicação da editora Mitos, material Bonelli, quadrinho italiano. E meus amigos, que história! Eu também estou pagando muito pau por Martin Myster. Aqui nós temos uma publicação que segue o formato italiano, né, com capa cartão, papel offset preto e branco, com 100 páginas, preço de R$ 26,90. E aqui, galera, nós temos uma construção de história que é um banho de cultura com relação à construção dos calendários ao longo dos tempos, desde lá séculos antes de Cristo, com os egípcios, os gregos, e o pessoal tentando estabelecer um calendário realmente coerente, que não houvesse falhas, aí o ano bissexto, e cara, é realmente algo muito enriquecedor conforme você vai lendo a publicação. O que acontece dentro dessa trama, que tem todo aquele clima de mistério, de suspense? Basicamente existe um clube de pessoas que nasceram na data de 29 de fevereiro, que dá um nome a essa publicação. São pessoas que fazem aniversário uma vez a cada 6 anos. Olha que maluco. Então tem uma determinada passagem que o cara pergunta: quantos anos você tem?
O cara tá ali com 40 e tantos, eu tenho 7, e você? Ah, eu tenho 9, com 50 e poucos anos, né? Então eu achei realmente bem interessante a construção que é feita dentro dessa história, toda aquela conspiração de matar pessoas que nasceram no dia 29 de fevereiro, começa uma série de crimes, e o que tem em comum entre essas vítimas é exatamente terem nascido nessa data. E é feito um apanhado estatístico de quantas pessoas que realmente nasceram no dia 29 de fevereiro, e mostra que são realmente muito poucas em comparação com o resto da população, o que é um tanto óbvio, né? E é uma história realmente muito enigmática, com uma construção que envolve ali invocações sobrenaturais, uma história que te prende do início ao fim. E diferentemente de outras histórias do Martin Mystery, essa daqui termina exatamente nessa edição. Pode ser até que no futuro seja retomado, porque deixa ali uma ponta solta, né, propositalmente, mas a história, ela é autocontida. Então você não precisa se preocupar em ter lido histórias anteriores, você pode simplesmente comprar unicamente essa edição. Galera, realmente uma história de muita, mas muita qualidade, com uma arte muito boa. Tem menções aqui ao Dylan Dog e o Grosso, que é o parceiro, né, do Dylan Dog. Tem uma parte que é bem interessante, que o detetive fala: então, na verdade, a gente até entrou em contato com o Dylan Dog, ele não aceitou, daí a gente procurou você. Eu achei bem bacana. Olha, realmente uma publicação assim de altíssimo nível. Olha, eu daria uma nota 9 fácil para esse volume aqui de Martin Mystery. E agora vamos de DC Comics, começando por Lanterna Verde, edição número 7 e edição número 8, publicação que sai aqui no Brasil, acho que de forma bimestral, pela editora Panini Comics, roteiros de Grant Morrison e a arte do Liam Sharp. O inscrito do canal, Rafael, me alertou que essa série do Grant Morrison terá apenas 6 edições aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos era uma maxi-série em 12 partes. Eu achei que fosse ser uma mensal que o Grant Morrison escreveria aí durante longos anos, mas me enganei. Então são 12 edições americanas, 6 edições brasileiras, porque trazem 2 histórias gringas, né, dentro das publicações da editora Panini. A arte do Liam Sharp na edição número 7, ela tá sensacional, uma diagramação, ele constrói as páginas de forma diferente, utilizando o anel, a lanterna dos Lanternas Verdes, tá lindíssima em termos artísticos, e a própria história, ela também é muito bem contada, onde o Hal Jordan se vê num ambiente todo estranho, ele não sabe o que está acontecendo, e eu não vou falar onde exatamente ele está, mas é uma história que revela muito sobre o anel que o Hal Jordan porta, e ele está praticamente morrendo, é como o anel tivesse vida e entidades em volta dele, ou dentro dele, né? É uma publicação realmente muito bem conduzida, ela tem um tom mais poético, lírico na narrativa do Grant Morrison, uma edição realmente muito caprichada, é aquele trabalho que o Grant Morrison fez quando estava realmente inspirado e não ficou lá viajando, né? Algo que ele costuma fazer até com uma certa frequência. Já em Lanterna Verde, a edição número 8, nós temos aquela antiga parceria que obviamente traz todo um ar nostálgico da fase do Dennis O'Neil com o Neil Adams, que saiu exatamente em Lendas do Universo DC, 2 volumes lançados pela editora Panini Comics, e nós temos aí uma fase áurea desses 2 personagens que saem ali pelos Estados Unidos resolvendo situações menores. Então nós vamos ter esse reencontro do Oliver Queen com o Hal Jordan, novamente trabalhando ali numa missão, mas que em certo ponto fica naquele aspecto urbano, mas também ele tem ali algo mais lisérgico e viajado que o Grant Morrison costuma colocar, como eu disse, com frequência
referência nas suas histórias. E ainda que ele carregue, de certa forma, um tom mais inocente dentro da publicação, isso tudo é feito de caso pensado e numa história realmente muito bem escrita também pelo Grant Morrison. Tem várias referências ali, simbolismos relacionados à mitologia do Hal Jordan e também de multiverso e do próprio Oliver Queen. São duas grandes histórias, eu estou adorando essa publicação do Lanterna Verde do Grant Morrison. Eu não tenho dúvida que esse material aí, ele mais pra frente vai se tornar um clássico do Hal Jordan, uma publicação que eu indico para vocês. E para finalizar, duas edições de Shazam, escritas por Geoff Johns, e que sai também aqui no Brasil, acho que bimestralmente, mas, se eu não me engano, sofreu um certo atraso lá nos Estados Unidos, o que deve ter atrapalhado também a periodicidade da edição brasileira. Essa publicação do Shazam, que é escrita pelo Geoff Johns, ela tem uma pegada mais aventuresca, de comédia, ação, tem obviamente os seus momentos dramáticos, mas segue basicamente aquela adaptação cinematográfica que eu critiquei bastante. Mas o Geoff Johns, dentro dessa proposta, ele consegue apresentar uma história realmente interessante, que entretém o leitor. Nós temos aquelas 7 terras mágicas, onde o Billy, né, junto com os seus irmãos adotivos, todos eles, se falarem a palavra Shazam, né, eles ganham superpoderes, se metem em enrascadas dentro dessas terras mágicas, diversas referências à literatura, Alice nos Países das Maravilhas, por exemplo, Dorothy. Então eles vão visitar, por exemplo, a terra de Maravilhosa, né? Onde o Mago Shazam está acompanhando 2 dos irmãos do Billy. Ele que está tentando resolver toda essa treta mágica e ainda tem que lidar com a aparição do pai biológico dele. Então ele fica dividido e tal. E ainda existem os planos do Dr. Sivana com o Adão Negro e aquela lagartixa, né? Obviamente eles vão bater de frente com o Shazam nessa tentativa de conquistar as 7 terras mágicas. Então, de forma geral, é uma história acima da média, consegue realmente satisfazer o leitor com o que se propõe, mas tem ali algumas coisas que acabam fazendo com que eu torça o nariz. Por exemplo, o Adão Negro subordinado ali, sofrendo até com o atual status do Dr. Sivana, né? Então é uma história que, de forma geral, eu acredito que ela funciona. Então a publicação do Shazam é um material que eu também indico para você, uma pegada um pouco mais inocente, divertida, sem tanta seriedade, mas tem sim os seus momentos mais dramáticos e de bastante ação. Uma publicação que eu acho que vale a pena você conhecer. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!